No quadro Saúde Mental hoje, você vai conhecer o método Minnesota. São 12 passos que tratam de pessoas com dependência química e alcoolismo. Tem ainda o quadro Ação e Cidadania da Prefeitura de Caruaru. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora. O programa Vida Saudável está no ar. E nós estamos no mês de julho, mês de prevenção contra os tumores de cabeça e pescoço. E para tratar desse assunto, nós convidamos o cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Marcelo Ferraz, que já está aqui comigo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado pela presença do senhor aqui no programa Vida Saudável. Obrigado a vocês. Doutor, quais os principais tumores que atingem cabeça e pescoço? Então, a cabeça e pescoço, ela compreende uma grande gama de tumores diferentes, mas eu acho que o mais importante nesse mês é a gente falar daqueles que são os mais prevalentes, não é? Na cabeça e pescoço, os tumores mais prevalentes são os tumores de tireoide, né, que é uma glândula que trabalha com o metabolismo do corpo, tá? Os tumores também da boca, da garganta, tá certo? E da laringe, tá certo? E também de algumas glândulas salivares, sem poder esquecer também sempre os tumores de pele, tá? Que também são bastante prevalentes. O assunto realmente é bastante importante nesse mês, porque segundo o Instituto Nacional do Câncer, a quantidade de tumores que são previstos anualmente beiram 43 mil, tá certo? Então é um tema sem dúvida bastante relevante, tá? E de grande importância. Cabeça, o que prevalece mais aí, doutor, no caso dos tumores de cabeça? Então, quando a gente fala cabeça, a gente tem que tomar cuidado para não achar que, do ponto de vista neurológico, o cérebro não entra nessa questão, é mais o extracraniano, tá certo? E quando a gente analisa onde tem a maior incidência, modifica um pouco entre homens e mulheres. Então, com relação às mulheres, o tumor de cabeça e pescoço mais prevalente seria o tumor de tireoide. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a incidência está entre os 5 maiores tumores dos tumores para as mulheres. Com relação ao homem, já muda um pouco. Seria maior o tumor de boca. E aí tem muito cuidado o homem, né? Principalmente aquele que fuma, ou as mulheres também, né? É um perigo muito grande. É exatamente aí onde está a questão da diferença entre exatamente o homem e a mulher, não é? O homem, ele é conhecidamente maior, que consome mais álcool e fuma mais. Então esses são os principais fatores de risco para tumores de boca, e orofaringe e laringe, tá certo? E as mulheres não, as mulheres com relação à glândula tireoide, não é sabido exatamente o motivo de por que a maior incidência das mulheres. Nas mulheres aparece bem mais do que os homens, como previamente falado, está em quinto a quantidade de tumores. Há um crescimento nisso tudo? Está havendo um crescimento? Como é que está isso? Vamos lá. Com relação ao câncer de tireoide, existe sim um crescimento na incidência, mas as pesquisas não demonstram, não necessariamente, que está surgindo novos cânceres. O que está acontecendo, na verdade, é que está se conseguindo identificar mais. O acesso à saúde está mais fácil, então as mulheres conseguem identificar mais. Já no caso do câncer de boca e de garganta, como os fatores de risco são mais relacionados ao álcool e ao tabagismo, essa quantidade está diminuindo um pouco, tá certo? Principalmente com relação ao tabagismo, a gente sabe que a população está fumando um pouco menos, tá certo? Então essas taxas de incidência de câncer de boca está diminuindo um pouco. Acaba diminuindo, Acaba diminuindo um pouco. Porém, está surgindo um novo tipo de câncer de garganta em pacientes mais novos, que são os tumores associados ao HPV. Então, existe uma pequena incidência dos pacientes ou de pessoas que têm o vírus HPV positivo que podem desenvolver principalmente o câncer de garganta. Muita gente está nos acompanhando agora e não imagina o que seria HPV, só para as pessoas terem uma ideia. HPV é um tipo de vírus conhecido principalmente para a questão de produção de tumores urogenitais, de colo de útero. Ele produz aquelas verrugas, tá certo? E quando esses tumores quando esse vírus está na garganta, ele pode produzir esse tipo de tumor. Então tem que se prevenir. E falando em prevenção, né? Como se prevenir desse tipo de tumores? Então, vamos lá. Como tem vários tumores, a prevenção ela é diferente. No que concerne ao câncer de tireoide, não existe muito bem uma prevenção,
Por quê? Porque não existe, em princípio, nenhum fator que faça com que ele surja. O câncer de tireoide ele surge com irradiação. Se você tem uma grande irradiação, você tem um aumento de chance de você ter o câncer de tireoide. Mas você apenas fazer raio-x, tomografia, não é uma quantidade significativa. Então, atualmente, esse fator de risco só é maior para aqueles pacientes que, por exemplo, têm um câncer de mama e vão fazer uma radioterapia para o câncer de mama. Então, você tem um aumento na chance de ter o câncer de tireoide. Então, com relação ao câncer de tireoide, não existe muito bem uma prevenção. Existe mais uma questão de uma sinalização para alguns tipos de sintomas e para você procurar um médico e ocorrer a identificação. Certo. Mas com relação aos outros tumores, aí sim, com relação ao tumor de boca, de garganta e de laringe, sim, existe a questão do consumo de álcool e o consumo de tabagismo, né, o tabagismo, que faz com que um paciente que fuma e bebe tenha uma chance de 60 vezes maior de ter câncer do que um paciente que não fuma nem beba. É muito grande, né? A gente só estava falando de sintomas e aí seria importante agora, né? Porque as pessoas já ficam meio apavoradas com qualquer sinal que possa acontecer. A pessoa deve se preocupar realmente em procurar um médico. Isso, vamos lá. Com relação ao câncer de tireoide, existe ele é basicamente assintomático. E ele é um tumor de baixa gravidade, então ele cresce muito lentamente. Tá? Então, o que a gente observa, que os pacientes têm que observar é o seguinte: se o paciente tem história de câncer de tireoide na família, tem alguma dificuldade para engolir, ou sinta alguma massa na base do pescoço, seria interessante sim procurar um cirurgião de cabeça e pescoço para fazer um exame físico, conversar. Tá certo? Com relação já ao câncer de boca, de garganta, eles geralmente se apresentam com uma ferida. Então, uma ferida na boca, por exemplo, na língua, uma afta, que dure mais de 2 semanas para acontecer, e ela não sare, você tem que procurar o cirurgião de cabeça e pescoço. E de uma forma geral, esses outros tumores, como o tumor de laringe, que é o órgão da voz da gente, qualquer modificação da voz persistente, com mais de 2 semanas, ou dor para engolir por muito tempo, tem que sim a gente fazer uma investigação e sim, o principal exame inicial seria o ultrassom de tireoide. Tem a genética, se fala tanto em genética ultimamente, né? Ela é fator hoje, já se consegue constatar que a genética é um fator predominante para determinado tipo de tumores, o surgimento de tumores ou não? Existe sim. Existem algumas síndromes, tá certo, que são bastante raras, síndromes familiares que de uma forma geral todos os pacientes vão ter câncer. No caso, o câncer de tireoide, tá? Mas de uma forma geral não. De uma forma geral o câncer é mais esporádico. De uma forma geral, 15% dos tumores, eles são relacionados à genética e o restante não. E aí a prevenção vai acabar com que as pessoas tenham uma vida prolongada, no caso da bebida alcoólica, é maneirar, né? Isso. Uma outra questão que a gente acabou esquecendo de falar, com relação a esse tumor que eu tinha falado associado ao HPV, uma grande questão e o motivo de ser mais prevalente em pacientes mais novos é a questão do sexo oral, que é mais prevalente nos mais novos, e o HPV ele passa exatamente através do sexo, tá? E com o sexo oral você tem uma chance maior de adquirir esse vírus e esse vírus fazer uma mutação e produzir o tipo de tumor na garganta. Ter cuidado para tudo, né, doutor? Só vai ficar comigo agora, né, ainda, né? A gente vai tratar disso ainda no próximo bloco, mas agora você vai ficar com o quadro Saúde dos Olhos com o doutor João Vilaça. Acompanhe. Meu nome é Ana Cristina. Doutor João, a cirurgia é feita nos 2 olhos no mesmo dia? Olá, Ana. Ana, veja bem, a cirurgia bilateral ou nos 2 olhos, ela pode ser feita em alguns tipos de cirurgia. Por exemplo, cirurgia de miopia, hipermetropia, astigmatismo, a laser. No mundo inteiro, ela é feita bilateral, porque não é uma cirurgia invasiva. Agora, por exemplo, uma cirurgia de catarata, em que você tem que realmente fazer uma abertura, e essa abertura dentro do olho existe uma comunicação do meio externo e interno, uma possibilidade rara, mas de infecção. Então nós não devemos, o bom senso diz que não devemos operar os 2 olhos no mesmo dia. Você pode dar alguns dias de diferença na cirurgia de catarata. Porém, nas cirurgias, volto a dizer, nas cirurgias a laser, de miopia, hipermetropia e astigmatismo, você pode fazer a cirurgia bilateral.
Bom dia, meu nome é Dilson José do Nascimento. Doutor João, eu gostaria de saber qual tipo de cirurgia para catarata. Dilson, tudo bem, amigo? Tipos de cirurgias para catarata, nós podemos dividir a cirurgia em 3 tipos de técnicas, né? Porque a finalidade é você retirar a catarata e implantar uma lente intraocular artificial. Então, a técnica cirúrgica, se vai ser facoemulsificação, laser, ou a cirurgia a mais tradicional, e também a lente escolhida, vai depender de cada caso, vai depender do paciente, vai depender também da técnica que o cirurgião domina melhor. Isso a gente chama de personalização da cirurgia. Então, para cada caso, vamos ter uma técnica e uma lente diferente. Qualquer dúvida, você pode entrar no meu Instagram, dr.joãovilaca, e no próximo programa nós iremos falar sobre outros assuntos ligados à oftalmologia. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre a prevenção dos tumores de cabeça e pescoço. Vai continuar comigo aqui o Dr. Marcelo Ferraz, que é cirurgião de cabeça e pescoço, e nós vamos tratar desse assunto tão importante aí para as pessoas. O programa Vida Saudável volta já. E o programa Vida Saudável está de volta, e hoje a nossa entrevista é com o Dr. Marcelo Ferraz, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço, e nós estamos tratando justamente do mês Julho Verde. O Julho Verde é o mês de prevenção contra os tumores de cabeça e pescoço, e nós vamos continuar aqui falando sobre o tema. Doutor Marcelo, quais os tipos de tratamento? Quimioterapia? O que faz? Radioterapia? Então, isso é uma questão que tem que ser analisada muito que caso a caso. Por exemplo, o tumor de tireoide é um tumor bastante peculiar, onde radioquimioterapia não tem muita função. Então, seria mais um procedimento de cirurgia e talvez fazer uma iodoterapia, que é uma questão diferente. Já no tumor de boca, de faringe, laringe, muda um pouco. Então, aí a gente tem que avaliar caso a caso, tá certo? Onde os tumores de boca, de uma forma geral, a gente faz mais um procedimento cirúrgico e depois avalia a questão da radioquimioterapia. Os tumores de faringe, geralmente, a gente faz uma biópsia e parte para uma radioquimioterapia. E os de laringe dependem muito de caso a caso. Mas o tratamento geralmente é isso, é cirurgia, rádio ou quimioterapia. As pessoas geralmente, doutor, quando recebem um diagnóstico de câncer, a pessoa, a grande maioria, acho que, não sei se chega a 100%, mas é um número bastante elevado, as pessoas entram em desespero. Porque esse nome já é um sinônimo de morte, né? As pessoas acham, já associam a morte. E hoje a medicina está evoluída de tal forma que se descobrir logo no início, qualquer tipo de câncer é possível ter uma sobrevida muito grande. Eu queria saber do senhor, as pessoas não devem entrar em desespero, né? Devem buscar um médico tratamento. É compreensível, né? É compreensível. Realmente, a palavra câncer, ele cria um estigma muito grande, tá certo? Mas como você mesmo falou, a medicina avançou muito. E na cabeça e pescoço também, como existem vários tipos de tumores, a questão do prognóstico, do quão esse tumor é grave, depende muito de tumor para tumor. Por exemplo, como a gente previamente já tinha falado, o tumor de tireoide, 80% das vezes ele é um tumor muito, pouco agressivo, muito bonzinho, uma chance de cura fazendo o tratamento de 98%, 99% dos casos. Boca então, também não? Boca já muda um pouquinho. A boca, se for associada ao alcoolismo, tabagismo, a gente piora um pouquinho o prognóstico, tá certo? Tem mais variáveis, isso se existe metástase, não existe metástase, isso também para faringe e para laringe. Mas sim, o tumor de boca e de laringe, eles têm o pior prognóstico, tá? Mas, como você previamente falou, a medicina avançou demais. Então, você dando o diagnóstico precoce, procurando o médico e fazendo o tratamento que for adequado, a chance de cura hoje em dia é bastante considerável. Inclusive, a equipe hoje médica, que a gente fala como médica como um todo, é uma equipe multidisciplinar, exato, né? Que envolve psicólogos, enfim, médicos. Isso. Como você falou, não existem apenas médicos, né? Então, para todos os tipos de tratamentos, existem os psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas. Na cabeça e pescoço tem um trabalho muito do fono, para aqueles tumores de boca, aquele tumor de laringe. E da equipe médica em si, que trabalha muito em conjunto, é o cirurgião de cabeça e pescoço, associado a um oncologista clínico e o radioterapeuta.
Hoje, buscar tratamento, doutor Marcelo, onde as pessoas vão buscar tratamento para esse tipo de problema, para esse tipo de câncer? Hoje, a saúde pública ainda consegue hoje tratar ou ainda é o particular? O que fazer? Então, vamos lá. É claro que existe uma diferença no acesso do paciente que não tem um plano de saúde e o paciente que tem um plano de saúde. O paciente que tem um plano de saúde, obviamente, procura algum cirurgião de cabeça e pescoço da rede e, tendo a sua consulta, o tratamento é, de uma forma geral, mais rápido. Mas a maior parte dos pacientes do SUS não encontra tanta facilidade, mas nós temos sim na rede cirurgiões de cabeça e pescoço e todos esses profissionais que a gente previamente falou, principalmente no Hospital do Câncer de Pernambuco, que é um hospital, é o hospital de referência, isso, é o hospital de referência de câncer, que presta um serviço importante, apesar de não ser um hospital muito grande, consegue tratar muita gente. Fazer milagre, como a gente chama. Fazer milagre, exato. Com os pacientes, né? Doutor Marcelo Ferraz, cirurgião médico de cabeça e pescoço, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Vida Saudável. É isso, obrigado a você, obrigado Volte a todos. Sempre. E quem quiser achar doutor Marcelo nas redes sociais, tem algum Instagram? Tem o Facebook. Tem o Facebook. Se procurar Dr. Marcelo Ferraz, lá você encontra bem facilmente. Confira agora uma matéria bem legal que nós fizemos sobre saúde e cidadania da Prefeitura de Caruaru. Confira. O CRAS da Vila Chucuru foi reinaugurado com diversos serviços oferecidos aos moradores da comunidade, como testes de glicemia, verificação de HIV, corte de cabelo e outros serviços. Os moradores da Vila Chucuru aprovaram a reabertura do CRAS. É muito importante porque aqui as comunidades ainda têm vulnerabilidade. Então o CRAS tem esse contato com o pessoal, vai entrevistar, vai nas casas e muitas pessoas não podem se localizar, sair daqui para ir ao centro devido ao transporte. E ter um CRAS na localidade é importantíssimo. Ele ajuda na educação das crianças trabalhando junto com a escola. Para mim, que sou idosa, é muito bom, porque a gente às vezes está em casa assim perturbada, aí vem para aqui, bola com a mente, já sai tudo que é ruim. A gente ri, a gente brinca, dança, é maravilhoso o CRAS. A prefeita Raquel Lira falou da importância de oferecer mais esse serviço aos moradores da Vila Chucuru, zona rural de Caruaru. É uma alegria poder entregar um CRAS totalmente novo, né? A gente requalificou o espaço. Esse espaço foi inaugurado ainda na gestão do meu avô, João Lira Filho, como prefeito de Caruaru, com Anastácio, secretário de Educação. Era uma escola. Ao longo do tempo, ele deixou de ser utilizado, depois fundou-se um CRAS e a gente precisava refundar o CRAS. Virou um local decente, onde as pessoas podem ser acolhidas, praticar diversas atividades, fazer qualificação profissional e assim a gente conseguir melhorar a vida de quem precisa na zona rural do nosso município. Depois de entregarmos a escola nova, a praça requalificada, entregamos um CRAS novo e o trabalho não vai parar. Você vai continuar seguindo a gente, investindo na assistência social. Num momento de muita dificuldade no Brasil, onde muitos fecham serviços, a gente aposta que a assistência é um caminho importante para conseguir dar cidadania e dignidade à nossa gente. O Vida Saudável vai para um intervalo, agora é bem rapidinho, a gente volta já. Fica agora com a mensagem da Clínica Novo Nascer, uma clínica especializada em dependência química e alcoolismo. Confira. Olá, eu sou o Carlos, presidente da Clínica Hospitalar Novo Nascer. E neste Saúde Mental hoje, eu quero conversar mais com vocês sobre o método Minnesota, ou 12 Passos. Esse método mundialmente conhecido, ele é utilizado para que as pessoas possam refletir sobre a sua adicção e sobre de que modo isso vem trazendo prejuízos à sua vida e quais os caminhos para então tratar-se. Nós já vimos que o primeiro passo diz o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Esse primeiro passo é extremamente importante porque dá a dimensão do descontrole. Mas o segundo passo, ele diz o seguinte: viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade.
Neste segundo passo, o que quer se trabalhar com a pessoa que vinha em uso de drogas ou de álcool é que há uma esperança. É possível sim sair do uso de álcool ou de drogas. Isso passa pela compreensão de que existe um poder superior, de que existe algo maior na sua própria existência. Esse algo maior, alguns vão dizer que é Deus. Outras pessoas vão falar, por exemplo, que é um afeto maior que alguém tem por ela. Outras pessoas podem reconhecer até mesmo no seu terapeuta, que traz a compreensão e a percepção da superação que a pessoa pode ter, como esse poder maior. O poder maior, o poder superior, ele é algo individual. Cada pessoa vai ver ele de uma forma extremamente íntima e pessoal. Mas é muito importante porque dá a dimensão de que existe uma autoridade maior e de que existe uma esperança, mesmo que tanta coisa ruim já haja acontecido em sua própria vida ou na do seu familiar que vinha no uso de álcool ou de outras substâncias. A partir também desse segundo passo, é possível também refletir sobre a insanidade. A insanidade que aqui a gente vai entender como aquela realidade que se criou em virtude desse descontrole pelo uso de substâncias. Essa realidade em que muitas vezes vai ser preciso refletir quais foram as perdas que eu tive em minha vida, de que modo eu agi, em que momentos eu agi de modo insano, como por exemplo, será que eu agredi alguém porque eu queria usar drogas? Será que eu tive comportamentos que colocaram o meu corpo, a minha vida ou de outras pessoas em risco? Como, por exemplo, muitas vezes nós escutamos nas notícias diárias pessoas que saíram dirigindo em virtude de estarem embriagadas e aí colocaram a sua vida ou de outras pessoas em risco. Então, a insanidade, ela se vincula a essas situações. Além disso, nós temos algo que esse segundo passo nos traz, que é o viemos a acreditar. Nesse viemos a acreditar, nós precisamos refletir não somente na perspectiva que já estamos acreditando de que de fato existe um poder superior, mas nós também precisamos refletir o que de repente me leva a não acreditar, o que de repente me leva a não ter mais esperanças. E aí é possível então fazer uma reflexão sobre todos esses pontos que estão me deixando sem esperança, para que aí se possa construir em verdade esse segundo passo. Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolvermos a sanidade, que é uma vida livre do uso de álcool ou de outras drogas. E o programa dessa semana vai ficando por aqui. Passou rápido, né? E se você quiser entrar em contato com a gente, anote aí o nosso WhatsApp. É o 819-9855-5062. 819-9855-5062. Mande a sua sugestão de pauta, que dentro do possível a gente vai atender você. Ou se preferir, entre no nosso Instagram, que também é o Facebook, é o Vida Saudável na TV. Vida Saudável na TV, tudo junto. Você vai lá e curte o nosso Instagram e Facebook. Olha, nós ficamos por aqui, um grande abraço e até semana que vem. Tchau!